Olá, amigos, tudo bem? Excelente quinta-feira para todos nós e boa tarde. Boa tarde. Confronto e desrespeito à imprensa em ocupação na UFES. Nossa repórter precisou se impor para continuar trabalhando. Houve confronto entre alunos favoráveis à ocupação e estudantes que querem aulas. A PM usou spray de pimenta para conter o tumulto. Uma briga e o jovem de 24 anos foi mais uma vez agredido pela mulher. A vítima levou 2 facadas. O ajudante de cargas tinha acabado de deixar o hospital depois da companheira jogar água fervente sobre ele. Ele fugiu, mas continua fazendo ameaças. O suspeito de matar a ex-mulher com 50 facadas na frente dos filhos está sendo procurado pela polícia. Mesmo foragido, ele ameaça a família da vítima. Estresse, cuidado para não transformar a rotina do dia em doença. O corpo reage a essa tensão. Se o coração acelera e você tem dificuldade de respirar, é hora de procurar um médico. O TN te mostra já já. A insegurança em Jardim Camburi, na capital. Uma estudante foi rendida e levou socos durante um sequestro relâmpago. Tudo aconteceu próximo a unidades das polícias civil e militar. Droga na mochila do bebê. A mãe da criança e um amigo foram presos com a maconha dentro de um ônibus no sul do estado. Agora, não deixe de conferir as oportunidades de emprego do dia. E por onde Felipe Chicarino estará? Partiu Cariacica sede, partiu bairro. Voltamos bem rapidinho, amigos. Até já, né? Já de volta aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela audiência que você nos dá todos os dias. Hoje, dia 17 de novembro de 2016. Vamos seguir em mais um dia. Olha só. Mais um capítulo de agressão e crueldade na história de um jovem casal. O estudante, o ajudante de cargas de 24 anos, foi esfaqueado pela mulher depois de uma briga. O estado de saúde dele, Ingrid, é grave. Essa não foi a primeira vez que ele foi agredido. O rapaz tinha acabado de sair do hospital depois que a companheira jogou água fervente sobre ele. A casa em que a vítima mora ficou aberta desde a tarde de ontem, quando o crime aconteceu. Não havia vestígios de sangue, mas a possível arma do crime ainda estava sobre a cama. O ajudante de carga e descarga de 24 anos foi agredido pela companheira dele. Até agora, o motivo pelo qual a mulher deu 2 facadas na barriga do parceiro ainda é desconhecido. Logo após o fato, vizinhos ouviram gritos da vítima que pedia por socorro. Eu estava pedindo socorro pedindo para chamar a polícia. Porque a mulher dele tinha dado uma facada nele. Fomos lá verificar e ele levantou a camisa e realmente tinha tomado uma facada. A cena presenciada pelas testemunhas era a vítima agarrada à agressora. O auxiliar de carga e descarga conseguiu tomar a faca da companheira e a imobilizou até que perdeu as forças por completo e acabou desmaiando. Momento em que a suspeita aproveitou a oportunidade e fugiu. Ele estava segurando ela para a polícia chegar. Mandou a gente chamar a polícia, inclusive ela também pediu para chamar a polícia. Que eu acho que ele estava machucando ela, tentando segurar ela, né? Aí nós chamamos a polícia demorou, ele desmaiou. Desmaiou, com isso aí ela fugiu. De acordo com testemunhas, o casal estava junto há cerca de 2 anos e as brigas seriam uma constante entre eles. E ao que tudo indica, as agressões também. Até o início dessa semana, a vítima estava hospitalizada. O ajudante de carga e descarga teve cerca de 20% do corpo queimado depois que a companheira jogou água quente sobre ele. O fato teria acontecido há menos de um mês. Ele ficou internado bastante dias aí. Deve ter por volta de segunda-feira, por aí, ou domingo, não sei. Ele teve alta. Aí aconteceu esse lance com ele agora. A casa em que os dois residem é de familiares da vítima. A polícia suspeita que após ter saído do hospital, a vítima tenha pedido que a mulher se retirasse de lá, dando início a mais uma confusão. Ficamos assustados, realmente. Ficamos assustados aqui. Meu Deus. Pois é, depois de uma internação por causa da queimadura, agora o jovem volta para o hospital ferido a facadas. Que amor é esse, hein? O estado de saúde dele continua grave. A suspeita do crime ainda não foi encontrada. Uma noite de ocupação a prédios da UFES, onde ninguém se entendia. Marcada por gritos, invasões e agressão. Agressão até a nossa equipe de reportagem, que apenas cumpria o papel e o dever de informar. Olha, houve confronto entre alunos favoráveis à ocupação e estudantes que queriam ter a aula sim. A PM chegou a usar spray de pimenta para conter esse tumulto. Veja.
Muita confusão e uma sequência de confrontos entre os manifestantes. O processo de ocupação das dependências do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFES foi marcado pelo clima tenso. De um lado estavam alunos contrários à greve decretada por estudantes e professores da universidade. Isso aqui já virou palhaçada, gente! Do outro, acadêmicos que chegaram para ter aula na noite desta quarta-feira e foram impedidos de entrar no bloco. Muitos relataram terem sido vítimas de agressões. A gente estava tentando invadir o prédio que é deles, que eles também estão invadindo o nosso. Esse mesmo menino veio correndo por trás e chutou minha perna e eu caí no chão. Teve um menino que ele já disse que deu entrevista que está com a camisa toda rasgada porque puxaram ele, bateram nele no chão. É isso. Muita baderna, muita confusão, muita falta de respeito, falta de diálogo, falta de compreensão com os alunos que querem estudar. A gente não sabe nem o que eles querem protestar, porque a gente não teve um diálogo quanto a isso também. Muito mais uma manifestação política do que um movimento estudantil, entendeu? Alunos que participam da ocupação defendem o processo e negam as agressões. Eles alegam que as ocupações dos prédios da UFES começaram na terça-feira e foi a forma encontrada para protestar a favor da educação. A gente está contra toda a PEC, agora 241 e agora 55, contra a reforma do ensino médio, contra esse governo de exceção que a gente está vivendo. Então a gente está ocupando, mas nesse momento a parte mais importante é dizer que nós estamos em greve. Mais prejudicada a gente vai ser se a gente deixar congelar a educação por 20 anos. É a nossa forma de lutar contra essa diversidade de absurdos acontecendo nesse país. A confusão dos blocos do CCJE começou cedo. Durante a manhã de ontem, manifestantes e alunos contrários também entraram em confronto e o tumulto foi registrado por acadêmicos. Clima tenso que ganhou força ao longo do dia. Além dos alunos, professores também estiveram presentes e lutavam pela liberação do espaço para a retomada das aulas. O senhor quer dar aula? Quero! Hoje é meu dia de dar aula, eu não posso dar aula porque pessoas de outro curso estão ocupando ali. Não é nem do curso nosso, de contábeis e administração. São pessoas de outros cursos, é um absurdo isso. Enquanto entrevistávamos o professor, tivemos nosso trabalho interrompido. Nossa equipe sofreu com um descontrole de parte dos manifestantes, que foi muito além dos costumeiros gritos contra a imprensa. A cobertura da manifestação acontecia de forma tranquila. Assim como prega o bom jornalismo, a nossa equipe já tinha ouvido representantes das duas partes, os contrários à ocupação e os favoráveis ao processo. Mas mesmo trabalhando com ética e seriedade, eu e o cinegrafista Francisco Abreu fomos alvos de um ataque. Nós recebemos uma chuva de areia, folhas e pedaços de pau. Um galho de madeira chegou a bater nas minhas costas. Assim que eu virei, percebi que os agressores já tinham desaparecido. Foi nesse momento, então, que um suposto professor apareceu e tentou intimidar e impedir o nosso trabalho. Nossa equipe não foi ferida fisicamente, mas a liberdade de imprensa foi ameaçada mais uma vez. O processo de ocupação promete continuar até que haja uma resposta efetiva do governo. Enquanto isso, nós vamos estar presentes, dando voz a todos os lados para que cada um possa defender o que acredita ser verdade. Manifestar impedindo a pessoa o direito de aprender, isso para mim é um absurdo. Desculpa. É exatamente o que disse a repórter Luciana. Vamos continuar cumprindo o nosso papel. Impedir a atuação da imprensa é afrontar o direito constitucional da sociedade de acesso às informações. Bom, amigos, a UFES informou que 2 prédios foram desocupados, mas outros 13 continuam tomados por manifestantes. Agora à tarde, a administração se reúne com diretores de centros de ensino para buscar um posicionamento conjunto sobre essas ocupações na universidade. Mais de 20 dias depois do crime, o suspeito de matar a mulher com mais de 50 facadas, você ouviu muito bem, 50 em Vila Velha, continua foragido. O homem envolvido com tráfico de drogas executou a ex-companheira na frente dos filhos. Por telefone, ele faz ameaças à família da vítima.
Há quase 2 meses, a polícia está atrás desse rosto. Evandro Delfino, de 25 anos, é suspeito de assassinar a ex-companheira a facadas. O delegado que investiga o caso chegou a receber informações sobre o possível paradeiro de Evandro, mas as buscas foram sem sucesso. Ele estaria recebendo o apoio de familiares e de traficantes para se esconder. Essas notícias chegaram ao nosso conhecimento e devido ao seu relacionamento pelo tráfico de drogas, com o uso e tráfico de drogas, ficou evidente que ele, contou com o apoio de alguns traficantes locais para se esconder e atualmente está foragido. Chegaram algumas informações, inclusive denúncias anônimas referente à localização dele, mas apesar de todas as diligências realizadas, e foram muitas, ele não foi localizado. Thalita Firmino, de 21 anos, foi morta com mais de 50 golpes de faca. O crime aconteceu no final de setembro, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Os filhos de 3 e 5 anos de Thalita viram tudo. A menina, inclusive, foi ouvida pela polícia e deu um depoimento que não deixou dúvidas. Ela confirmou que foi o próprio pai quem assassinou a mãe. Confirmou, que a autoria do crime era o próprio pai dela que havia assassinado a Thalita, não deixando dúvidas, devido à presença dela no momento do crime, de que ele cometera um ato bárbaro. Segundo a polícia, logo após matar a ex-companheira, Evandro sequestrou os filhos. As crianças foram levadas para a casa dos avós paternos, mas o caso teve tanta repercussão que dias depois eles foram entregues aos pais de Thalita. As investigações apontam que Evandro não ficou nada satisfeito com essa situação e começou a ameaçar os ex-sogros. Com medo e orientada pela polícia, a avó materna e os netos chegaram a ficar num abrigo durante algum tempo. Agora ela já voltou para casa com as crianças, mas ainda estaria recebendo ligações. A tortura psicológica é tão grande que a mulher não tem nem coragem de levar os netos para a escola mais. O inquérito policial, com mais de 100 páginas, já foi concluído e agora será encaminhado para a Justiça. A polícia solicitou a prisão preventiva de Evandro. Ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e por sequestro. Evandro já tem passagens por roubo e por porte ilegal de arma de fogo. A última prisão aconteceu em fevereiro desse ano e 2 meses depois ele foi solto. Foi solto e continua foragido. Tem que pegar esse cara o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Mudar de assunto agora, falar de uma obra que é motivo de preocupação para comerciantes em Itapuã, Vila Velha. Puxa vida, o movimento na rua Resplendor, você conhece? Caiu em 80%. E além do prejuízo, reclamam também do aumento do número de roubos na região. Esta obra está dando o que falar na Avenida Resplendor, em Itapuã, Vila Velha. Os comerciantes e os moradores não gostaram nada da intervenção feita pela prefeitura. Isso porque nesse valão tem uma ponte, mas a passagem está interrompida para construir uma estrutura melhor. E assim, o fluxo de carros e pessoas na Resplendor diminuiu bastante. É uma avenida onde passava todos os ônibus, indo Praia da Costa, terminal, etc, etc. Foi desviado, carro nenhum passa mais devido a essa obra, entendeu? E nós não fomos avisados, né? A gente que mexe com comércio aqui não fomos consultados, não fomos avisados nem nada. Pegou a gente assim de surpresa. O que diminuiu também foi o movimento no comércio. Tem aqueles que já estão até vendo outro ponto para trabalhar. Estes donos de restaurante, sorveteria e barbearia falam por todos. Eu tenho um salão aqui na Resplendor, que a gente não depende só da clientela fixa, entendeu? Porque já tem uma clientela fixa, mas você também depende das pessoas que passam, que transitam pela rua, entendeu? E depois dessa obra, zerou. Já tem muita gente fechando, já tem gente transferindo lojas, entendeu? Porque infelizmente não passa mais. Não tem ninguém, a rua acabou, infelizmente enquanto durar essa obra, acabou o movimento da rua, não tem como passar mais gente. Na placa não está escrito, mas tem um morador da rua que anotou o dia em que a obra começou, 18 de julho. Amanhã é dia 18 de novembro, 4 meses de obra. E ali na placa, como a gente pode ver, o prazo é de 5 meses, ou seja, dia 18 de dezembro. Mas pelo andar dos trabalhos, ninguém acredita que os transtornos vão terminar nesta data. Está muito devagar. A passo de tartaruga, entendeu? A passo de tartaruga, muito lento.
2 pessoas trabalhando numa ponte dessa extensão para entregar até dezembro, eu achei impossível, entendeu? E como se não bastasse o prejuízo, os comerciantes e moradores ainda têm sofrido assaltos. Eles dizem que os tapumes têm acobertado os criminosos. O fluxo de gente diminuiu, então fica a rua deserta. A minha loja foi assaltada 2 horas da tarde, o cara entrou na avenida principal com a arma na mão, 2 horas da tarde. E não tem policiamento, não tem nada. Antigamente eles faziam treinamento aqui na rua, era um fluxo constante, você via a polícia passando toda hora e posteriormente a obra não tem mais. Para uma obra com orçamento de mais de R$600 mil, o andamento após 4 meses não é satisfatório. Os comerciantes e moradores da Avenida Resplendor querem o movimento normal dela de volta, porque do jeito que está, tá difícil. Final de ano, vem festas, etc, o verão chegando, entendeu? A gente, né, que já estamos num momento de crise. Então a gente esperava melhorar esse comércio. E o que aconteceu? O contrário, né? Acabou com o comércio, infelizmente acabou. Rua Resplendor, uma rua de comércio puro. Puxa vida, 5 meses para uma obra, hein? Vamos mudar de Tartaruga para Papaléguas. Que tal? Bem, a Prefeitura de Vila Velha reafirmou que a ponte vai melhorar a mobilidade de quem passa no local, é lógico, e contribuir para o fluxo das águas no Canal da Costa. Disse ainda que a obra está em andamento e segue o cronograma de execução. A previsão é concluir todo o serviço no mês que vem. Já a PM diz que a região tem policiamento e se reúne mensalmente com a comunidade para discutir ações de segurança. Momento emprego. Há vagas para técnico de enfermagem, representante comercial, consultor de qualidade, operador de telemarketing, vendedor de granito, consultor de manutenção mecânica e gerente de mercado. Cadastro no site rhopen.com.br. Desvendado o assassinato de marido de funcionária de restaurante. De acordo com a polícia, o dono do local matou o homem depois que a esposa dele entrou na justiça com uma ação trabalhista. O acusado também confessou o crime. O empresário Ranieri Silva Bucher, de 29 anos, foi preso em casa na manhã de hoje. Ele responde pela morte de David Kelvin Miranda de Souza, em residencial Jacaraípe, na Serra. O crime aconteceu no dia 31 de agosto de 2015. A partir das investigações e levantamentos, conseguimos levantar o veículo que ele estava usando, bem como a placa do carro. Conseguimos levantar também o condomínio que ele estava morando. Haja vista que ele vive trocando de residências para tentar disfarçar a atenção da polícia. Fomos até o parque residencial, o condomínio que ele morava aqui em Colina de Laranjeiras, identificamos o carro dele na garagem, localizamos o apartamento e efetuamos a prisão dele. Ranieri não se importou em contar na frente das câmeras como planejou a morte da vítima. Eu vigiei até achar ele, não tem. Quando eu achei certo dia, esperei chegar na casa dele, aí fiquei mais um tempinho vigiando ele, chegou um certo dia que eu falei que eu ia pegar ele, então fui lá e peguei e acabou. O empresário diz que não se arrepende do que fez e culpa a vítima. Segundo ele, David provocou a própria morte após ter ameaçado a esposa dele. Ele foi lá, ameaçou minha mulher, não tem, dentro do meu restaurante, e eu falei que não ia ficar assim, não tem, que eu ia correr atrás, ia pegar ele e peguei mesmo, não tem, e tá aí, porque se mexer com minha mulher não tem, só lamento, vou matar mesmo, não tem. Essa suposta ameaça contra a esposa é apenas a versão do assassino. De acordo com as investigações da polícia, a morte de David foi uma espécie de represália contra a esposa dele, que trabalhava no restaurante de Ranieri e, após ser demitida, entrou com uma ação na justiça contra o chefe. Segundo os depoimentos colhidos, essa funcionária teria ingressado com uma ação trabalhista na justiça em razão da demissão para fazer jus aos seus direitos trabalhistas. Ele ficou sabendo dessa ação, segundo os depoimentos colhidos, e passou a ameaçar tanto a esposa, tanto o marido da funcionária, quanto a funcionária para retirar essa ação trabalhista. Conseguiu localizar a casa dele e no dia posterior à localização da casa ele fez uma campana ali na residência da vítima. Próximo à residência, a vítima estava chegando em casa, ele desceu do carro e efetuou 5 disparos em direção à vítima, que morreu no local. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, foi apreendida em dezembro do ano passado, numa abordagem de rotina da Polícia Militar. Na época, Ranieri foi autuado por porte ilegal de arma e liberado após pagar fiança. Posteriormente, um exame de balística comprovou a utilização dela no crime. A real motivação do crime, bastante incomum, é motivo de alerta. Fica de alerta aí as pessoas
principalmente nos locais onde elas trabalham, para procurar saber quem realmente é o empregador, com quem que elas estão mexendo, antes de ingressar com qualquer ação, procurar também registrar, sempre que for trabalhar, registrar em carteira de trabalho, para não acontecer o que aconteceu nesse caso. Olha, o assassino, confesso, será levado para o presídio. Amigos, uma sensação de medo, preocupação. Você pode ficar nervoso e, em muitos casos, sem ação alguma. Não consegue resolver os problemas. O estresse é causado por vários fatores. Verdade, Torino. Pressão no trabalho, ter que engolir alguns sapos de vez em quando e também não expor seus sentimentos. O corpo reage, o coração acelera, você tem dificuldade de respirar. É hora de procurar um médico. Vamos ver no Fala Doutor. A agenda do Josias está lotada de compromissos e afazeres. Ele é professor de matemática, tem 19 anos de profissão e dá aula em 2 escolas. Isso significa alunos rebeldes pegar trânsito entre um trabalho e outro, além de levar tarefas para casa com frequência. Preocupações suficientes para deixar qualquer um estressado. Várias situações estressantes. E são fatores internos e fatores externos onde a gente tem que estar conciliando para não perder, né, a linha. E isso vai levando a gente a um ponto de estresse que chega um momento que se torna insuportável continuar. Quando o estresse chega ao limite, o corpo pode dar alguns sinais: dores de cabeça, coração acelerado, nervosismo. E isso nos traz problemas sérios de saúde e nos leva a um grau de estresse muito alto, porque a gente acaba perdendo o controle. Nos tempos modernos, o estresse já virou meio que um estilo de vida. Sabe, aquela correria diária que a gente acha normal, vivendo sob pressão. Mas quando esse estado de estresse é constante, a mente e o corpo pagam o preço. O cardiologista Melchior Lima explica que o estresse, quando está em um grau extremo, pode causar até doenças graves. O estresse urbano contínuo hoje aumenta fortemente o aparecimento de doenças, tipo doenças cardíacas, doenças degenerativas, por exemplo, cerebrais e outras até no corpo também, e muito frequentemente o desequilíbrio emocional da pessoa. E o estresse costuma ser mascarado. A pessoa está estressada, mas não sabe. Por isso, o cardiologista orienta a ficar de olho nos sinais e fazer consultas médicas. Além disso, algumas precauções básicas também ajudam. Nós orientamos sempre a procurar o médico para procurar dar o diagnóstico de uma doença até muitas das vezes escondida. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça pelo aumento da pressão, pelo estresse, mas outras não têm isso. É muito importante que a gente consiga quebrar a rotina, aquela rotina de trabalho, de estresse. Só se a gente poder ter um momento de exercício físico, um momento de lazer, e o ideal que fosse diário, mas que pelo menos uma vez por semana a pessoa consiga fazer alguma atividade física ou algum lazer que possa tirar ele daquela rotina de estresse crônico. O Josias já sabe, quando vê que o estresse começa a tomar conta, pega logo o carro e vai dar uma subida para as montanhas, onde ele relaxa e deixa o estresse ir embora. Para que essa coisa não torne uma doença, a gente precisa tirar final de semana, por exemplo, para pegar uma montanha aí, sair fora. Porque se você não tiver um momento de lazer, um momento para você, você acaba pirando na sala de aula. É verdade, amigos. Todo mundo em algum momento fica estressado. O segredo é administrar a ansiedade, claro, como disse o médico, fazendo atividade física, buscando lazer e sempre ficar atento aos sinais do descontrole. Viver estressado não é normal e isso também pode levar à depressão. Qualquer coisa você conta até 10, que resolve. Uma estudante foi agredida durante um sequestro relâmpago no bairro Jardim Camburi, aqui em Vitória. A vítima levou socos e teve objetos roubados. E os bandidos não se intimidaram, abordaram a mulher perto dos postos da Guarda e da Polícia Militar.
Na hora do sequestro relâmpago, a pracinha de Jardim Camburi, em Vitória, estava cheia. A vítima, de 33 anos, tinha acabado de sair de um restaurante quando foi abordada. Segundo testemunhas, a estudante caminhou em direção ao carro, que estava estacionado aqui na pracinha, destravou o veículo, mas antes mesmo de entrar, foi surpreendida por um bandido armado. Ele chegou a dar um soco no rosto da estudante e a empurrou. O assaltante assumiu a direção e a vítima ficou no banco do carona. 3 quadras depois, outros 2 criminosos também entraram no carro e a vítima foi obrigada a ficar no banco de trás. O motorista passou a arma para um comparsa e esse cara ficou o tempo todo ameaçando a mulher. O sequestro relâmpago terminou na Serra. A vítima foi abandonada junto com o carro, perto do terminal de Carapina. A mulher procurou a delegacia de Jardim Camburi, registrou um boletim de ocorrência e contou que teve todos os pertences levados, inclusive um notebook. Os bandidos ainda perguntaram se ela tinha dinheiro no banco. E o que chama a atenção é que o sequestro aconteceu a poucos metros do posto da Polícia Militar, de uma base da Guarda Municipal e pertinho também da delegacia onde a vítima registrou o BO. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Jardim Camburi. E a Polícia Militar afirma que faz reuniões todo mês com a comunidade e o policiamento no bairro é reforçado em horários estratégicos. Agora, prestem atenção nessa história. Um tablete de maconha foi encontrado dentro da mochila de um bebê no sul do estado. A bolsa pertencia ao filho de uma jovem de 18 anos. Olha o tablete da droga da porqueira aí. Ela e um amigo foram presos em flagrante. A dupla estava dentro de um ônibus que fazia a linha Alegre a Bom Jesus do Norte quando foi abordada por policiais. Na mochila havia 1 quilo de maconha. O bebê, de 3 meses, foi entregue ao pai. A jovem foi autuada por associação ao tráfico e levada para o presídio. Já o rapaz foi autuado por tráfico de drogas e também já está na cadeia. Amigos, um bairro onde a comunidade enfrenta vários problemas. Mas é com o bom humor dos moradores que o Felipe mostra a situação de Morrinhos, em Cariacica. Para tudo! Presta atenção aqui em mim que eu tenho uma oportunidade de ouro para você. Você está atrás de tranquilidade, sossego, conforto, bem-estar social? Pois bem, você já encontrou o seu lugar e é aqui, Residencial Morrinhos, em Cariacica. Aqui a infraestrutura é, ó, tem pavimentação, galeria de água da chuva, saneamento básico, iluminação, creche, transporte escolar, tem de tudo! Oh, verdade? Residencial Morrinhos, um lugar de gente feliz. Chama o Procon, gente! Isso é propaganda enganosa. O bairro tem tudo, mas tudo mesmo para ser um lugar excelente para se viver. Mas, infelizmente, ainda não se tornou prioridade para o poder público. Na esfera estadual, porque não tem saneamento básico. E na esfera municipal, por uma série de questões. Vamos começar pelas ruas. A única que é calçada de verdade é a principal do bairro. E aqui em Morrinhos é assim. As ruas estão assim ou até mesmo pior. Né, André? Fácil pra vocês não, hein? Olha aqui essa rua, Bruno. Mostra aqui. Eu quero imagens dessa rua. Olha aqui como é que tá. Como é que vive assim? Anda de carro aqui? Como é que é? Trator? Cada um tem um trator aqui, vocês? É difícil. Eu moro aqui há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu saio de moto, eu tenho que sair dançando com a moto, patinando, a moto às vezes agarra, eu tenho que parar fora de casa, correndo risco de cair, se machucar. A gente está sofrendo com a situação, pois já fizeram a promessa de fazer algo aqui para pelo menos ajudar a amenizar alguma coisa para a gente, só que se for parar para pensar, todas as ruas estão ruins. O problema de bem-estar social esbarra também na falta de creche para as crianças. A gente tem que botar lá para lá do lado esperando, porque Cariacica aqui, Morrinho aqui, não botaram creche até hoje, prometeram, não fizeram. Ixi, e ainda tem mais.
O que será que essa mulher tá procurando, gente? O que você tá procurando aí? Ônibus escolar. Ônibus escolar? Porque passa aqui o ônibus escolar, não? Aqui não, passa na principal. Mas não para? Não para? Não para. Nem se você entrar na frente dele, ele para. Passa por cima. Eu quero pedir que o prefeito olhe com carinho, agora que ele foi reeleito, nós o reelegemos. Agora é a nossa vez, prefeito. Olha com carinho aí, que vai dar tudo certo. E durante esta reportagem, vocês perceberam que o índice de satisfação aqui do pessoal do bairro, ó, é lá em cima. Por isso... Morrinhos. Olha, antes de dar a resposta da prefeitura, vamos mandar um grande abraço para esses moradores que passam por tantos problemas, mas encaram a vida com bom humor. E agora, diz aí a resposta da prefeitura, Torino. Olha, pessoal, a prefeitura de Cariacica, vocês o reelegeram, disse que o local não foi contemplado pelo orçamento participativo. Mesmo assim, Morrinhos já tem projeto de drenagem e pavimentação. E uma equipe vai ao bairro até a semana que vem fazer as intervenções mais urgentes. Que bom. Legal. Fim do rodízio no abastecimento de água na Grande Vitória. Em coletiva hoje cedo, a Cesan anunciou o fim do racionamento. Com as chuvas que caíram nos últimos dias, o nível dos rios que abastecem a Grande Vitória aumentou. As chuvas dos últimos dias melhoraram as condições do rio Santa Maria e, assim, o reservatório de Rio Bonito alcançou 38% da capacidade total. Com essa margem, o abastecimento para os municípios de Serra, parte de Cariacica, da região continental de Vitória e de Praia Grande, em Fundão, voltou ao normal desde o meio-dia de hoje. O racionamento está suspenso na região atendida pelo Rio Santa Maria. Essa medida foi possível devido a uma melhoria da vazão, tanto no reservatório de Rio Bonito, que ganhou volume, ele já está em 38%, e também na própria captação do rio, que está oferecendo muito mais água do que o necessário para o abastecimento humano. Apesar do cenário positivo, o racionamento continua em algumas localidades do interior do estado. São elas Conceição da Barra, Itamira, Itabaiana, São Roque do Canaã e Vila Pavão. Além disso, continua o acordo de suspensão do uso de água para irrigação e outros fins nas áreas agrícolas e industriais, mas agora com uma permissão do uso apenas durante o período da noite. De 18 horas às 5 horas da manhã. É claro que o esforço de fiscalização para o descumprimento da regra se mantém com força-tarefa, com a Polícia Ambiental atuando junto aos órgãos cooperados. E é importante que os hábitos de economia continuem. Olha, depois de serem recebidos a tiros, policiais federais fazem operação de combate ao tráfico de drogas no norte do estado. A operação começou hoje cedo no bairro Bom Sucesso, em São Mateus. Foi lá que, durante uma abordagem em agosto, policiais foram surpreendidos a tiros por um grupo de adolescentes armados. O tiroteio aconteceu no meio de uma praça, onde havia adultos e muitas crianças também. Felizmente, ninguém se feriu, viu? Na operação foram expedidos 9 mandados de condução coercitiva, 6 de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva. Quinta-feira, 17 de novembro, é hora de conferir os principais destaques do jornal A Tribuna. Temer vai negociar com estados mudança na aposentadoria de PMs. Aqui na foto principal, Flamengo, vice-líder, ainda sonha com o título. Médica grávida é ameaçada em maternidade por marido de paciente. Rapaz dá cantada em mulher acompanhada dentro de boate e é baleado. Moda para o Réveillon já está nas lojas. E ainda é destaque no jornal A Tribuna desta quinta. Matrículas em creches a partir de terça-feira. Invasão e pancadaria na Câmara dos Deputados. E no caderno especial sobre rodas, picapes mais cobiçadas. Vamos para o intervalo e na volta tem vagas de emprego para auxiliar de cozinha, assistente comercial, eletricista de manutenção, auxiliar de depósito e operador de área. A gente volta já já, agora 12h33. Vai lá, mas volte logo, a gente já volta. Olha, já estamos de volta falando de emprego. São chances para auxiliar de cozinha, assistente comercial, eletricista de manutenção, auxiliar de depósito e operador de área.
Cadastro no site lincepsicologia.com. Fim de ano chegando, uma vaga de emprego seria muito bom, né? Nossa, começar o ano com emprego novo, tudo de bom, né? Vem aí Débora Moraes com o seu vestido de cor violeta. 7h20 da noite, Jorge Bitt te espera no Tribuna Notícias, segunda edição. E eu e Ingrid voltamos amanhã. Amanhã, é sexta-feira, tem dica do chefe, né? Pois é, mas você falou vestido violeta. Violeta é uma cor violeta. Olha só, sinceramente, é tudo que não é violeta. Eu acho que ele precisa de um óculos urgente, meus amigos. Depois vocês me falam. Beijo, até amanhã. Tchau, pessoal.